O vídeo de hoje é para conversar um pouquinho com você e deixar dicas aí sobre mais de 12 suculentas que enchem vasos rápido. Esse vídeo é atendendo o pedido da amiga inscrita aqui no canal, a Glória, que ela pediu assim: Marcos, estou começando no cultivo e gostaria de saber de você quais são as suculentas que dá para a gente fazer mais mudas e encher vasos mais rápido. E por esse motivo eu separei essas que eu vou mostrar no vídeo de hoje, porque são suculentas que com um ano de cultivo a gente já conseguia ter baciadas delas aqui no cultivo, né? Eu vou passar para você algumas táticas, algumas coisas que a gente fez por aqui para dar certo e conseguir fazer então essas baciadas. A primeira delas é essa daqui, ó, que é a Mayalen. A Mayalen, ela é uma planta muito boa para fazer mudas e fazer vasos cheios, baciadas, vasos no geral, né? Porque ela dá muda tanto por folha quanto por caule, e também quando a gente faz algumas podas nelas, aonde a gente poda ali, normalmente sai mais mudas. Então a gente espera essas mudinhas crescer um pouquinho, vai retirando depois e colocando em outros vasos e formando então as baciadas. E quem cultiva suculentas vai concordar comigo que não tem jeito. A gente começa ali com uma mudinha, mas logo logo a gente quer realmente ter as baciadas cheias, né? Então são suculentas que com certeza você conseguindo ela aí no cultivo, rapidamente você consegue ter aí baciadas delas também. Ela é de sol pleno, né? Para quem está começando no cultivo agora, é importante saber que depois que faz a adaptação dela, pode deixar ela num local aí que ela toma aí para mais de 5 horas de sol. As nossas aqui ficam num local que tem um sombrite 50% e elas tomam sol praticamente o dia todo, né? Já seguindo então para a segunda suculenta também, que é bem fácil fazer baciadas, floreiras, vasos cheios dela também. Essa daqui, ó, que é a Letícia. Depois que você pega o jeito com ela, é muito fácil fazer as baciadas, porque ela tende a dar muitas hastes, tanto floral quanto a haste muda, né? Aquela que a gente espera crescer um pouquinho, vai lá, retira, coloca lá no substrato seco para enraizar e logo logo faz uma nova muda, como é o caso dessa daqui, ó. Tá prontinha já para fazer a poda, para ser retirada. Aqui também a gente consegue fazer mudas também por caule, né? Quando a gente faz ali a poda, então no local que faz a poda normalmente brota algumas. A gente deixa crescer e depois decide, né, se mantém no mesmo vaso ou se passa ela para outras baciadas, para outros vasos para encher mais rápido. A Letícia também ela tende a brotar muito fácil as folhinhas, principalmente agora no outono e depois no inverno, né? Para as regiões que agora entrou no outono, é um bom momento para fazer bastante mudas delas. Por aqui, a gente costuma deixar umas 2 ou 3 para a gente apreciar a floração, mas a grande maioria a gente gosta mesmo é de aproveitar as hastes para poder fazer novas mudas, que é uma forma muito rápida de reproduzir, porque como você pode ver por aqui, ó, a mudinha já está pronta, então é só mesmo recortar e colocar ela para enraizar. A dica que eu deixo sempre por aqui é fazer aquela caminha de carvão, né, alguns pedacinhos de carvão, apoiar ela em cima que rapidamente ela começa a enraizar, sem o risco de apodrecer, e logo logo a gente consegue fazer muitas mudas dela e espalhar realmente para todo lado. E uma outra dica também que eu sempre deixo por aqui é espalhar realmente para não perder, porque se der problema numa, tem em outro local para continuar a espécie. Seguindo para a terceira suculenta também, que rapidamente a gente consegue ter vasos cheios dela, é essa daqui, ó, que é a Pink Pride, né? Que quando nós ganhamos ela, a gente nem sabia o nome. Quando a Bel mandou para a gente uma, ela mandou com a identificação lá, a gente leu a Peach Pride, achou ela muito bonita e daí para lá a gente só foi fazendo muitas mudas, né? A primeira dela que a Bel mandou pra gente, ela começou a liberar algumas mudinhas pelo caule. Nós deixamos durante um tempo porque achava bonita aquele formato de buquê, várias mudas em volta da planta mãe. Mas logo depois a gente percebeu que seria vantagem destacar as mudinhas e colocar em novos vasos, porque a gente percebeu que até as mudinhas rapidamente começavam a liberar novos brotinhos, novas mudas também. E assim a gente foi espalhando ela realmente, literalmente, para todo canto aqui, para todo lado que a gente mira aqui a câmera, normalmente tem Pink Pride. Às vezes a gente nem pretende mostrar ela no vídeo, mas ela acaba aparecendo porque realmente tem ela para todo lado.
A coloração e o formato dela muda de acordo com a quantidade de sol e também de acordo com a estação do ano, né? Cada estação do ano ela está com um formato e uma coloração diferente. Aqui perto dela tem a de número 4 do vídeo de hoje, que também dá para fazer vasos cheios rapidamente, que é essa daqui, ó, que é a Antiqua ou a Mellow Yellow. As duas identificações estão corretas para ela, né? Porque tem pessoas que conhecem em cada região por um nome, mas realmente ela também brota muito rápido e costuma, às vezes, a mudinha ainda está pequenininha e já começa a liberar novos brotinhos, novas mudinhas ali pelo caule. Folha também brota muito fácil, principalmente agora começando o outono e inverno, né? Onde as estações vão deixando o tempo mais fresquinho e elas gostam muito desse período para reproduzir. E daqui para frente também até o final do inverno, com certeza elas ficam muito mais bonitas. A quinta suculenta também, que é muito boa para poder fazer vasos cheios dela, é essa daqui, ó, que é a Agave Azul. Essa agave azul, quando nós ganhamos ela do tamanho dessa mudinha menor aqui da frente, e logo ela começou a crescer e começou a liberar mudas. Ela é daquelas que libera muda à medida que a raiz vai desenvolvendo e crescendo, junto com a própria raiz vai saindo algumas mudinhas e ela vai se destacando para fora, né? Que nós temos ela em alguns vasos, alguns baldes mesmo, porque a gente planta ela no balde para deixar ela crescer, ter um tamanho bom, mas não crescer demais, porque se deixar ela num local com muito substrato, ela cresce e fica gigantesca. A gente tenta controlar um pouco o tamanho dela, porque o espaço que a gente tem aqui ainda não é tão grande, né? Então precisa dar uma controlada no crescimento para caber todas por aqui. Seguindo então para a Polidones, que vai ser a sexta suculenta do vídeo de hoje, que realmente dá para fazer vasos cheios com ela com questão aí de um ano, porque ela dá muita muda pela folha e também ela libera mudinhas pelo caule, né? E além de ser fácil fazer mudinhas dela, uma coisa que chama muito a nossa atenção aqui é a questão da floração. Ela realmente é uma suculenta que não precisa de primavera para florescer. Normalmente por aqui as nossas florescem praticamente o ano todo. Sempre que a gente chega aqui para gravar um vídeo sobre ela, tem uma ou outra com haste floral, né? Então isso chama bastante a nossa atenção. E isso é muito bom também, que acaba atraindo os polinizadores, né? Que melhoram muito mais ainda o cultivo. No caso aí as abelhas, borboletas, beija-flor, sempre tem alguns deles por aqui por causa da floração, principalmente da Polidones. Além dessas, nós temos outras aqui espalhadas pelo cultivo também. Seguindo então para a sétima suculenta, que também dá para fazer vasos cheios mais rápido, né? Que é o Sedum Bronze. Aqui tem uma mistura de Sedum Bronze e Francesco Baldi, mas hoje eu vou falar sobre o Sedum Bronze, que foi uma das primeiras suculentas que nós tivemos aqui no cultivo e que a gente achou muito tranquilo começar o cultivo, né? Normalmente a gente tem muita dificuldade no começo, mas essa daqui, desde o início, a gente conseguiu cultivar ela muito bem e também fazer a reprodução muito bem. A gente consegue mudas dela através de caule, às vezes ela vai crescendo, alongando o caule e vai liberando algumas mudas. E aí a gente escolhe deixar, né, ali naquele caule ou tirar aquela mudinha ali e espalhando por outros vasos. Por aqui a gente gosta de espalhar realmente, porque se der problema num vaso, a gente tem elas em outros vasos para garantir aí que vai continuar a espécie. Também uma suculenta de sol pleno, e aqui normalmente quanto mais sol ela toma, mais compacta e mais colorida ela fica e também mais resistente, né? Porque de um tempo para cá ela começou a dar mais fungos em períodos de chuva. Agora, graças a Deus, passou a chuvarada, já passou o verão que normalmente tem muita chuvarada, e as nossas aqui já estão se recuperando, já estiveram bem mais bonitas do que estão, mas já estão começando a ficar bonitonas novamente. A oitava suculenta também, que dá para fazer vasos, floreiras, e a gente tem ela espalhada aqui para todo lado, é a boa e velha paraguaense, que a gente realmente não abre mão dessa planta, por mais que as pessoas achem ela simples e tal, mas a gente acha essa planta espetacular, e normalmente ela dá um diferencial muito grande em qualquer vaso ou arranjo que a gente coloca, né? Então por isso a gente mantém aqui as floreiras cheias dela, vasos cheios, e a gente sempre coloca alguma folhinha para brotar e acaba colocando ela espalhada para todo lado também, né?
Me pedem muito nos comentários para a gente deixar uma noção aí, uma base de quanto tempo leva para uma suculenta formar uma floreira igual essa daqui ou um vaso cheio, né? Aqui, a partir de 1 ano, a gente começou a ter vasos cheios de algumas suculentas, inclusive essas do vídeo de hoje. E a forma que a gente sempre faz para multiplicar é através de poda, através de folhas também. E uma dica especial que a gente sempre deixa aqui no canal é a questão das folhas, porque você tirando as folhas ou não, as folhinhas de baixo vão murchar, vão secar e vai acabar a vida dela. Então, normalmente, antes daquela folha perder a vida dela, a gente tira, coloca num local e vai fazendo mudas, igual essa floreira aqui, ó. É toda de mudinhas feitas através de folhas, para poder aproveitar. Antes da folha murchar e secar, a gente põe ela para brotar, que sempre faz ali novas mudas. A suculenta de número 9, que também dá para fazer vasos cheios dela rapidamente, é essa daqui, ó, que é a mini paraguaense. Nós conseguimos também uma muda através da Bel, e de lá para cá a gente só fez multiplicar, porque qualquer lugar que a gente coloca uma mudinha dela, ó, rapidamente ela começa a dar muitas mudas pelo caule, e ali a gente escolhe ou deixar tudo aglomerado ou ir tirando algumas mudinhas e colocando em outros vasos. Aqui, por exemplo, tem uma floreira lotada delas. E essa também foi uma que, com questão de 1 ano depois que nós conseguimos a primeira muda, a gente já tinha vasos dela cheio por aqui, tanto floreiras quanto baciadas. Essa daqui a gente reproduziu ela, nem é tanto pela questão de medo de perder a espécie, porque eu acredito que nem dá mais para perder. Mas é mais pela questão mesmo de gostar de ver as baciadas, floreiras e vasos cheios, né? E essa daqui ela é excelente para poder realmente fazer vasos cheios. Tem um detalhe nela também, que ela gosta muito de uma temperatura mais controlada, né? Menos quente, vamos assim dizer. E agora que está entrando o outono, a gente tem conseguido ver aqui uma coloração muito bonita nelas, porque no período de sol escaldante elas ficam bem, porém não fica com a coloração bonita, né? Elas ficam meio que desbotadas, mas de qualquer jeito elas ficam bonitas. E assim a gente vai espalhando vasos delas aqui para todos os lados também. A suculenta de número 10, que também com questão de 1 ano a gente conseguiu ter vasos cheios dela por aqui. Essa daqui que é a Mendonzai. Costuma a gente misturar a Mendonzai com o Mirinai, porque elas são bem semelhantes, então a gente gosta de colocar junto aí elas nos vasos também. Ela também é uma planta que brota muito pelo caule. Normalmente a gente espera ela crescer um pouquinho a mudinha aqui, faz uma podinha ali, tira a mudinha e já coloca em outro vaso também para garantir. E costuma aquela mudinha que a gente retira e coloca em outro vaso, rapidamente ela se espalha também, formando vasos cheios, né? Ela também muda de cor de acordo com as estações do ano e de acordo com a quantidade de sol que toma. Ela é de sol pleno, embora seja pequenininha, mas ela é bem resistente a sol também. A Gilva é a suculenta de número 11 do vídeo de hoje, que também a gente conseguiu fazer vasos cheios dela aí com questão de 1 ano, porque ela brota muito pelo caule e também por folhas, né? Costuma dar muita mudinha por folha e tem mudas, tem folhinhas que costuma dar até 3, 4 mudas. Então rapidamente ela se espalha. A nossa é cultivada no sol da manhã. Já tentamos cultivar ela com o sol mais forte, mas não deu certo deixar ela em sol escaldante não. Então a gente preferiu voltar com ela para um local que ela toma só o sol da manhã, e assim ela vai desenvolvendo bem tanto a muda comum quanto as cristatas, né? Que também, por ter muitas folhinhas pequenininhas, não gosta de sol muito forte. E por falar em não gostar de sol muito forte, eu vou deixar então aqui a de número 12, que também dá para fazer baciadas e vasos cheios com elas, que são as suculentas de meia sombra ou de sombra, né? Como é o caso dessa daqui, ó, que é a fasciata, que a partir do momento que ela começa a liberar mudinhas em volta do caule dela, ela vai formando meio que uma coroa ali de mudinhas. A fasciata ela é muito fácil de cultivar. Ela pode ser cultivada tanto na sombra, tomando bastante claridade, quanto tomando ali as primeiras horinhas de sol da manhã, que é aquele sol que começa a bater ali 6 da manhã e vai ali até umas 8, 8h30, 9 horas. Junto com ela também tem essa daqui, ó, que pode ser cultivada na sombra e meia sombra, que é a babosa negra, que aqui a gente começou com uma mudinha, hoje tem ela espalhada para todo lado.
Essa baciada ela fica num local que toma poucas horas de sol da manhã, então ela fica verde, meio amarronzada. Mas se colocar ela para tomar mais sol, ela fica marrom, e então é por isso que ela tem o nome de babosa negra, né? Porque ela fica negra mesmo se ela tomar muito sol. Para o vídeo de hoje eu separei aqui então as 12 suculentas que dá para fazer vasos cheios dela. Com certeza tem várias outras, mas para não ficar um vídeo muito grande, eu resolvi escolher essas 12, né? Mas se você quiser, deixa nos comentários aí que eu faço novos vídeos como esse de hoje, mostrando outras também que dá para fazer vasos cheios rapidamente. Principalmente se você tiver mais tempo para se dedicar à reprodução das plantas, né? Por aqui, tanto eu quanto a Ju, a gente trabalha fora, então a gente não tem muito tempo para poder fazer essa reprodução e mesmo assim a gente consegue ter as baciadas cheias, né? Quando a gente tem um pouco mais de tempo, igual quando eu tive férias, por exemplo, eu consegui reproduzir muito dessas suculentas que você viu no vídeo de hoje, pelo fato de ter um pouco mais de tempo para poder se dedicar, né? Tirar as mudinhas, colocar para brotar, fazer a poda na hora certa, retirar as mudas na hora certa. Então tudo isso aí também ajuda nessa questão da reprodução e ajuda você a ter vasos cheios mais rápido. É importante no cultivo das suculentas essa questão do vaso cheio, porque a gente sabe que a suculenta ela é uma planta muito bonita, muito boa de cultivar, mas também ela é uma planta mais delicada, então pode ser que ao mesmo tempo que você tenha uma, você perde aquela e aí vem aquela chateação, né, de perder a planta querida. Então a gente sempre reproduz pelo fato de achar bonito as baciadas cheias, os vasos cheios, floreiras cheias, mas também para não perder a espécie, para continuar perpetuando. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha sido útil para você. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em tirar sua dúvida e responder o seu comentário. Aproveita e deixa aí de onde você assiste, que é bem importante para a gente saber até onde chegam os conteúdos e informações aqui do canal. Combinado? Então tá bom então. Se gostou do conteúdo e não for inscrito ou inscrita por aqui, te convido a se inscrever, deixar o joinha, compartilhar. Fazendo isso o YouTube entende que você está gostando. E aí pega todo vídeo novo que eu postar aqui e manda para você nas notificações, tá certo? Para você que é meu parceirão e minha parceirona sempre até o final de cada vídeo, agradeço a você pela sua companhia, desejo para você o melhor dessa vida sempre, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.